graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Nós estamos aqui nesse momento para transmitir a todos nessa segunda edição de perguntas e respostas no projeto da leitura da Bíblia em 100 dias. E temos aqui algumas perguntas e queremos dar uma resposta àqueles que nos perguntaram. E eu louvo o Senhor pelo projeto, por você, pela família, por todos que estão participando. E aqueles que não estão, ainda há tempo. A Bíblia, ela tem que estar sempre sendo a primeira, em toda a família, na sua vida, o primeiro livro de leitura, pois a mesma tem vida. E ela se renova a cada manhã. Então a gente louva o Senhor porque nesse plano de leitura Deus tem renovado, fortalecido, abençoado o seu povo nesses últimos dias. Então, nessa segunda fase nós temos essas perguntas, são 5 perguntas, eu me dediquei um pouco mais a responder e eu gostaria que você entendesse bem, se tivesse qualquer dúvida depois, no particular, conversasse conosco, porque eu tenho certeza que Deus é poderoso para nos ensinar. Somos discípulos de Cristo eternamente. A primeira pergunta é: a Bíblia tem contradição? A resposta é a seguinte: na Bíblia não tem nenhuma contradição significativa. Alguns nomes e números ficaram assim confundidos ao longo dos séculos e até de tradução. Mas são detalhes e não fazem diferença nenhuma. Outras supostas contradições podem facilmente serem explicadas pelo contexto e pela exegese. Uma contradição acontece quando nós afirmamos que 2 ou mais coisas são verdade. Quando essas coisas negam uma a outra. Por exemplo, você não pode dizer que nasceu no Brasil e ao mesmo tempo também falar que nasceu na Alemanha. Você só pode nascer em um lugar só. Então, logo, essas 2 afirmações correspondem a contradições. Por isso que na Bíblia não tem. Por quê? Porque a verdade não se contradiz. Deus também não se contradiz. Se a Bíblia é a verdade e é a palavra de Deus, então ela não pode se contradizer. É por isso que muitos céticos procuram contradições na Bíblia. A gente entende isso. Para mostrar que não tem verdade em Deus e que a Bíblia se contradiz. Mas isso não é uma verdade. No entanto, se analisarmos a Bíblia como ela deve ser, na linha da exegese, encontraremos poucas situações que realmente parecem contradições. E eu vou aqui analisar uma delas. Exemplo disso está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, quando é relatado que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e o Senhor incitou a Davi a contar o povo. Ao mesmo tempo, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz que foi Satanás que estava irado contra Israel e que também incitou a Davi. O que eu posso indicar e falar a vocês é que não está aqui havendo uma contradição. Quando em Samuel 24, versículo 1, diz que a ira do Senhor, ira no original desse versículo refere-se à respiração pesada, forte pelo nariz, ou seja, a expressão do seu desagrado.
em relação ao povo de Israel. Então essa ira se acendeu contra Israel. E ele incitou. A palavra incitar no original é provocar, mover a Davi a fazer a contagem do povo de Israel. Dizendo, vai e numera Israel e Judá. Aqui é mover, é provocar, para entender-se. Significa que Israel estava em pecado. Por isso que a ira de Deus se acendeu contra Israel. Pois entendemos que havia um pedido de alguns súditos e do povo de Israel também, para que houvesse uma contagem do povo. Sendo que isso só poderia acontecer conforme está escrito na lei de Moisés, lá em Êxodo 30, versículo 12, que diz: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma. Quando as contares. Entendemos que a ira de Deus, então, veio sobre Israel e a própria lei está dizendo para que não haja praga. Então haveria um sacrifício, um holocausto, uma oferta dedicada para que pudesse haver a contagem. E isso não foi feito. O povo de Israel queria fazer sem essa ordem. E aí houve sim uma incitação de Deus permissiva para que houvesse a contagem. E Davi, como rei, também não obedeceu à lei. E aí esse mandamento foi cobrado muito caro, sendo que veio a praga para Israel e daí ele teve que fazer uma escolha. Lá em 2 Crônicas 21 também diz que Satanás incitou também, esteve irado contra Israel, incitou. Parece que há divergência, controvérsia, mas não há. Até porque Satanás aqui no original é adversário. Ele se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar Israel. Porém, não há contradição desses dois versículos, desses dois livros, pois na ira de Deus não há operação. Não, essa ira aqui de Deus é uma expressão de desagrado. É isso que tem que entender. E aí Satanás aproveitou e também fez uma incitação para que ele contasse o povo. E nessa quebra de mandamento, o povo não tinha feito nenhum sacrifício para que pudesse contar. Então Satanás, como adversário, realmente se aproveitou e também participou e incitou a Davi para que ele viesse a contar o povo. E a gente sabe que Davi foi cobrado por Deus, por não obedecer o mandamento do Êxodo 30, 12, dando ouvido ao povo de Israel e também permitindo que houvesse uma incitação. E a gente sabe que Deus também permitiu, que Satanás entrasse aí para cobrar desobediência. Amém? Então, essa é uma explicação bem clara, que na Bíblia não existe contradição. É preciso seguir uma exegese boa para a interpretação. Também tem a segunda pergunta aqui. A ordem cronológica de Davi está correta? Lá em 1 Crônicas, capítulo 3, há uma ordem cronológica de Davi. Sim, essa ordem é perfeita. Ela está correta. Até porque Crônicas traz detalhes de toda a genealogia de Davi.
Isso é maravilhoso, né? Não, também não há contradição nisso. Ali houve realmente um relato crônico, né? E abençoador de crônicas, para que haja realmente ali a comprovação da genealogia de Davi, da onde nasceria Jesus. Amém? Então, está bem correto tudo que foi escrito ali. Terceira pergunta. Quando Davi vence o Golias, o rei Saul não reconheceu. Mas no capítulo anterior, ele está tocando a harpa para que o rei Saul tivesse paz. Então, em 1 Samuel 17:55, Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu. Aí é que ele pergunta, Davi já tinha estado, não pôde usar, né, as vestes do rei para a guerra, preferiu ficar com as mesmas dele, né? E quando ele observa e vê aquele menino, né, indo ao encontro do Golias, Saul pergunta para Abner, o comandante do exército, Abner, quem é o pai daquele rapaz? Então nós entendemos que no capítulo de 1 Samuel 16, também Davi já tinha estado, sim, com o rei Saul, para tocar a harpa, a fim de que ele tivesse paz, porém Davi ia e vinha, né? Davi vinha, acalmava, voltava para as ovelhas do seu pai. Então a resposta é que Davi apresentava-se diferente para tocar a harpa lá no palácio. Sabe por quê? Porque ele já tinha sido confirmado rei. Ele já tinha sido ungido a rei. Então, o que ele fazia? Ele vinha, sim, disfarçado para fazer o trabalho dele, designado, que era tocar a harpa para que o rei tivesse sossego. E quando ele se apresentou na batalha, ele se apresentou com vestes normais. E aí, de longe, Saul, quem é aquele? Aí foi quando houve a revelação. Então, essa é a explicação em que, quando Davi tocava a harpa e quando ele se apresentou à guerra. Amém? Então a gente pode entender sim, que quando tocava a harpa ele estava perturbado. Não estava quase reconhecendo muitas coisas. E Davi também, vigiando, se apresentava totalmente diferente. Mas quando ele saiu direto para a guerra, não passou no reinado de Saul, nem no palácio, passou direto. Então ele estava com roupas diferentes. E quando veio também, que se trocou, né, pelas vestes, também ele ainda não entendeu. Não compreendeu, não sabia. Só foi perguntar quem era o pai, já quando Davi estava perto de derrotar Golias. Então, irmãos, Saul estava muito atormentado e não estava reconhecendo a Davi. Só veio reconhecer quando perguntou quem era o pai daquele rapaz que estava indo à guerra. Amém? Deus abençoe. No último capítulo, né, que é a quarta pergunta, de Neemias, no versículo 25, ele invoca maldições. Nós, como cristãos, podemos orar fazendo o mesmo? Invocar maldições através da oração? É o seguinte, irmãos, Neemias estava purificando o povo de Israel quando observou que os israelitas tinham casados com mulheres adonitas. Nessa purificação, os judeus discutiram com Neemias, porque não queriam largar essas mulheres. Em meio à purificação, ele amaldiçoou alguns israelitas, sim. Nesse caso, o rei, os líderes e os juízes estavam vivendo a lei do olho por olho e dente por dente. Não é a mesma lei da graça nossa. Essa palavra amaldiçoar tem vários significados. Nesse caso, o original da palavra refere-se a aliviar a carga, ou seja, abandonar o pecado que estavam cometendo. Nós, nesse tempo, no ministério do Espírito Santo, não podemos amaldiçoar, no sentido de trazer palavras
amaldiçoadoras às pessoas, e sim de aliviar as cargas deles, perdoando a todos. Ninguém hoje pode amaldiçoar no sentido de jogar praga através da palavra, porque a base de toda a nossa oração é o Pai Nosso. E o Pai Nosso ensinado por Jesus tem uma frase maravilhosa que diz: Pai, perdoa. Então, nessa base, Jesus ensinou a perdoar. Então, toda oração tem uma base. E a base é o Pai Nosso. E no Pai Nosso tem que haver perdão. E não amaldiçoar. Amém? Nós temos agora a nossa quinta e última pergunta. Quem é o anjo do Senhor no Antigo Testamento? Essa pergunta eu comecei a falar nas primeiras respostas. Porém, eu vou deixar um espaço maior para a próxima live, acerca de quem é o anjo do Senhor no Antigo Testamento, pois é um estudo um pouquinho mais prolongado acerca disso. Amém? Então, que Deus abençoe, que venhamos a estar continuamente lendo a Bíblia, não só nesse projeto de 100 dias, que vai vencer, em julho, e vamos parabenizar no dia 28 de julho a todos, mas que nós venhamos estar apaixonados pela palavra de Deus, porque a mesma é rios de água viva, que tem poder de emanar da nossa vida para abençoar famílias, e que nós venhamos estarmos sempre com muita sede da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, abençoe sua família, nesse tempo presente, que haja muita saúde, muita paz, muita alegria, em nome do Senhor.